Fala, gente, tudo em paz? Tamo junto para mais uma aula de biologia. Olha só, nessa aula de hoje vamos começar a falar de outro conteúdo. Isso mesmo, já acabou genética, evolução. Pois é, agora vamos adentrar num curso de ecologia, nessa parte da biologia 2. Beleza? Então, nessa aula de hoje vai ser um grande compilado de 3 capítulos, é isso mesmo. Então, peço o seu empenho, dá uma lida no material e fica ligado que essa aula vai ser uma aula básica sobre conceitos em ecologia. Então, vamos falar sobre vários conceitos, vários conteúdos em ecologia hoje, tá bom? Então, olha só, antes de mais nada, para a gente começar a falar sobre ecologia, a gente tem que lembrar daqueles níveis de organização de todo o ambiente. A gente parte, você lembra, desde átomo, molécula, célula, tal, até chegar no organismo, na espécie. E essa espécie, propriamente dita, ela vai começar a se organizar em formar outras organizações. Por exemplo, quando a gente tem vários organismos da mesma espécie vivendo em conjunto, nós temos a formação de uma população. Quando temos várias populações diferentes, vários grupos da mesma espécie convivendo no mesmo ambiente, nós temos uma comunidade, tá? Se essa comunidade está em constante interação com o meio abiótico, ou seja, aquilo que não é vivo, então a gente tem um ecossistema. E os vários ecossistemas dentro de um grande ambiente, nós nos referimos a ele como a biosfera. Então, gente, eu pergunto, o que é uma espécie? A gente tem que lembrar sempre que uma espécie é aquilo ou é aquele organismo que consegue se reproduzir com outro, gerando descendentes férteis. Então, indivíduos de mesma espécie reproduzem-se, formando novos indivíduos férteis. Então, para a gente entender o que é espécie e caracterizar uma população de mesma espécie, se não são de mesma espécie, a gente já tem uma comunidade, uma interação entre eles, beleza? Então, só para você relembrar esses níveis de organização, tá bom? Olha só, mais dois conceitos bastante importantes dentro da ecologia é a gente entender o conceito de habitat e de nicho ecológico. Para você entender assim, basicamente, o habitat é o endereço daquela espécie, tá? Então, qual é o seu endereço? Tá? Sei lá, eu moro em Mangabeira. Então, é o meu habitat, o meu ambiente, tá? Então, quando eu falo de habitat é onde a espécie é encontrada. Mas se eu falar de nicho ecológico, nicho a gente pode falar como uma profissão. Então, qual é a minha profissão? Eu sou professor. Então, eu tenho o papel de produzir aula, de corrigir prova, fazer prova, tal, pesquisar, estudar, falar com vocês. Então, esse é o meu papel dentro do habitat, dentro da nossa escola, dentro do ambiente que a gente vive. Percebe isso? Então, o nicho ecológico é o papel, é a função da espécie dentro do ambiente. Isso aqui vai agrupar vários fatores, como a reprodução, hábitos alimentares, como é que é a vida em bando dessa espécie. Tudo isso caracteriza o seu nicho ecológico, beleza? Então, habitat e nicho ecológico fica ligado nisso daí. Presta atenção, quando a gente tem duas espécies diferentes tendo funções parecidas, ou seja, tendo nichos ecológicos parecidos nesse habitat, a gente pode ter a chamada sobreposição de nicho, ou seja, pensa, por exemplo, no hábito alimentar. Eu tenho uma espécie que se alimenta de um determinado inseto e aquela outra espécie que se alimenta desse mesmo inseto. Né? É aquele inseto que tem mais abundante, é aquele recurso alimentar que está mais abundante no ambiente. Então, se eu tenho duas espécies tendo a mesma função, mesmo hábito alimentar, mesmo papel, então a gente vai ter uma certa competição entre eles, resultante da sobreposição, ou seja, do mesmo tipo de comida. Óbvio que essa sobreposição vai ser por uma quantidade menor, né, uma quantidade pequena, para que não haja tanta competição e daí essas espécies possam se especializar em recursos, tá, que não tragam prejuízo para eles. Então fica ligado nessa questão da sobreposição de nicho, ok?
Um fator ou um conceito aplicado ao habitat é a gente saber o que é um ecótono ou ecótone. Um ecótono é uma faixa de transição entre dois ecossistemas ou dois ambientes diferentes, dois habitats diferentes. Então, um ecótono, como a gente vê aqui nessa imagem, por exemplo, é um ambiente de transição entre um ecossistema e outro, ou seja, em uma restinga e um manguezal, que são ambientes com características diferentes, ok? Então, algumas espécies elas preferem habitar aqui no ecótono, no ambiente de transição, porque ela evita competição com espécies que são específicas de determinados hábitats. Então, ela consegue ficar nessa transição entre um ambiente e outro, evitando essa sobreposição de nicho e assim evitando a competição, beleza? Gente, quando eu falei lá de fatores abióticos, só para a gente lembrar desses fatores, eles vão trazer várias características ao ambiente e isso vai influenciar no nicho ecológico das espécies. Quando eu falo de fatores abióticos, eu me refiro a fatores físicos ou físico-químicos. Então, eu posso me referir à pressão, temperatura, certo? Essa questão de pressão e temperatura, a gente tem espécies com faixas de pressão e temperatura específicas que conseguem sobreviver, certo? Então, por exemplo, temperaturas mais frias, a gente tem espécies que sobrevivem em temperaturas mais frias, como os lobos do Ártico, enfim. E temos espécies em temperaturas mais quentes, mais elevadas, né? Isso vai variar também o seu estilo fisiológico, né? Nós classificamos aqueles animais como homeotérmicos, endotérmicos, ectotérmicos, tal. Todas essas características em relação à temperatura. E outros fatores também que variam, salinidade, pH, chuva, iluminação, tudo isso vai ser fator abiótico dentro desse ecossistema que vai auxiliar ou vai interferir na formação do nicho dessas espécies, tá? A gente não vê morcegos voando aí assim livremente, tendo seu hábito normal ao longo do dia, né? Eles têm a sua preferência com hábitos noturnos, então esse fator abiótico vai interferir no seu nicho, no seu estilo de vida, beleza? Nós temos também a água influenciando, tá? Nesse ambiente, nós temos indivíduos adaptados a menos águas ou mais água. Aí a gente vai classificá-los como indivíduos xerófitos, por exemplo, algumas plantas de caatinga, de deserto, que são especializadas para sobreviver em locais de pouca água. Nós temos animais hidrófilos, higrófilos, presentes exclusivamente na água ou em ambientes úmidos, animais mesófilos que conseguem viver nesse meio termo aí, e esse fator abiótico regulando os nichos ecológicos de diferentes espécies. Beleza? Alguns conceitos básicos deu para a gente entender aí, tranquilo, né? Agora vamos falar dos níveis tróficos dentro desse ecossistema. O que é um nível trófico? A gente precisa entender que a atrofia, o desenvolvimento, a energia que faz esse sistema funcionar, ela é passada de uma espécie para outra durante a alimentação. Então existe um certo fluxo de energia entre essas relações entre os seres vivos, devido a essas relações com os seres vivos, principalmente pela alimentação. Então, falando dos níveis tróficos dentro das cadeias alimentares entre as espécies, nesse grande ecossistema, a gente vai classificar 3 principais níveis tróficos, beleza? Então, presta bem atenção, fica ligadinho aí que você vai entender tranquilamente. O primeiro nível trófico a gente classifica como os seres produtores. São aqueles organismos que vão produzir a energia que vai estar disponível naquele sistema. E quando a gente falar de energia, a gente vai falar principalmente de energia química ou energia orgânica, beleza? De matéria orgânica. E os animais, ou melhor, os indivíduos produtores de maneira geral, eles basicamente vão ser os indivíduos fotossintetizantes. Aqueles indivíduos que fazem fotossíntese, ou seja, que convertem energia luminosa, energia da luz do sol, em energia química, no caso em glicose, né, que vai ser aquele material principal para se realizar os processos metabólicos para a obtenção de energia para o funcionamento interno, produção de ATP, respiração aeróbica. Lembra disso?
Então, os organismos produtores eles estão no primeiro nível trófico, vão produzir energia química. Os quimiosintetizantes também vão utilizar a energia de reações químicas inorgânicas, produzindo energia de maneira química, ok? Primeiro nível. O segundo nível das cadeias tróficas, nós temos os consumidores. Preste bem atenção, entende o nível do consumidor. Consumidor, o próprio nome já está dizendo, né? Ele vai consumir alguém. Mas dentro dos consumidores, a gente tem vários níveis. Nós temos o primeiro nível, que são os consumidores primários ou consumidores de primeira ordem, que são aqueles animais que se alimentam dos produtores. Vejam, produtores são fotossintetizantes, a maioria plantas, né? Pode ser alga também, enfim. Então, as plantas são os produtores e os animais herbívoros, ou seja, aqueles que se alimentam das plantas, eles são chamados consumidores primários. Então, aqui a gente vê essas setinhas, ó, que mostra o que serve de alimento para quem. Então, por exemplo, a verdura está partindo aqui a setinha para o coelho, ou seja, o coelho se alimenta da verdura, ela serve de alimento para este. Então, eles são os consumidores primários, beleza? Geralmente, eles são herbívoros e são classificados como heterótrofos, não produzem o seu alimento. E a partir daí, falando de consumidores, a gente tem os outros níveis de consumidores. Os consumidores secundários, ou seja, aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Aí a gente já vê geralmente sendo carnívoros, animais que se alimentam de outros animais, ok? Então são os consumidores de segunda ordem, consumidores secundários, e temos os demais níveis, dependendo da cadeia alimentar. Nós temos os consumidores terciários, enfim, geralmente temos esse terceiro nível como os animais topo da cadeia alimentar, como onças, leões, gavião, tubarão, enfim, estão lá no topo da cadeia alimentar, dependendo do seu ecossistema. E percebam que alguns animais eles podem preencher níveis diferentes na cadeia alimentar. Perceba aqui o gavião. Ele pode ser tanto um consumidor secundário, se alimentando de um consumidor primário, percebe? Ou ele pode ser classificado como consumidor terciário, de terceira ordem, se alimentando de um consumidor secundário. Percebe isso? Então, a gente tem essas sobreposições dentro da grande cadeia alimentar, caracterizando esses diferentes níveis tróficos. E um terceiro e último nível trófico é o nível dos decompositores. Gente, quando a gente fala em decomposição, você já entende qual é o papel desse indivíduo. É ele decompor todas as matérias que exigem que estão disponíveis no ambiente. Então, o decompositor ele vai decompor aquela matéria orgânica e vai retornar a matéria inorgânica para o ambiente, ok? Quem faz geralmente esse papel de decomposição são os fungos e as bactérias. Eles vão decompor todos os níveis, independente de qual posição está, desde consumidores primários, desde produtores, secundários, enfim. Os decompositores fazem essa decomposição, liberando energia para o ambiente, ok? Tudo certinho, nível trófico tranquilo demais, né? Então, ó, quando a gente fala, coloca essa grande imagem assim, a gente pode falar que isso caracteriza uma teia alimentar. Teia é aquelas várias várias relações de alimentação, de predação entre os indivíduos, beleza? Então, a gente tem aí nessa imagem aqui um pouco mais à esquerda, eu fiquei aqui um pouquinho em cima, mas vocês conseguem perceber que a gente tem aqui várias relações ecológicas de predação entre os animais, né, caracterizando uma grande teia alimentar, ok? A gente tem aqui essa cadeia alimentar que é mostrando uma sequência linear, certo? Só em um determinado nível trófico e em um determinado sequência de alimentação, e essa teia é quando envolve vários animais. Mas perceba que se uma ou mais espécie, um ou mais organismo deixar de existir, aumentar ou diminuir sua população, a gente pode ter um desequilíbrio dentro dessa cadeia alimentar. Então imagine, por exemplo, como a gente tem lá, né, algumas histórias que vão ser relatadas aí, e
quando os sapos eles são caçados, são mortos, enfim, a gente tem uma tendência para o aumento no número de insetos, no número de gafanhotos, de grilos, enfim. Por quê? O predador natural desse animal não está mais existindo. Então está tendo uma certa extinção dessa espécie. Então a gente tem um desequilíbrio nessa cadeia alimentar, uma superpopulação de um determinado nível trófico. Percebe como é importante? Está tudo associado aí. Show de bola. Vamos seguir em frente? Falando agora de fluxo de energia e de matéria dentro desse ecossistema. Eu sei que essa aula vai ser um pouquinho longa naquele estilo, então se você quiser dar uma pausazinha, toma uma água, relaxa, volta para continuar aqui e a gente falar sobre esses conteúdos, esses conceitos em ecologia, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Falando de fluxo de energia, a gente precisa entender que cada indivíduo, cada organismo tem a sua própria energia dentro de si. Tá? Por exemplo, os produtores eles vão produzir a sua quantidade de glicose devido às suas reações de fotossíntese. Quando o indivíduo consumidor primário se alimenta desse produtor, parte da energia que estava no produtor vai ser transmitida para o consumidor primário. Então a gente tem um certo fluxo de energia de um organismo para o outro, dependendo da sua alimentação, dos seus hábitos alimentares. Mas outras quantidades de energia ela é perdida para o ambiente, até pelo próprio funcionamento do indivíduo, certo? Porque ele vai gastar energia pelos seus processos fisiológicos de manutenção do seu corpo. Ok? Então existe uma certa quantidade que é perdida e outra certa quantidade que é passada para outros seres de acordo com a alimentação. Mas perceba que à medida que a gente vai passando para os diferentes níveis tróficos na cadeia alimentar, a gente vai diminuindo essa energia disponível no sistema, ok? E essa energia ela sempre vai ser unidirecional, dependendo da cadeia alimentar, e vai ser acíclica, ou seja, não vai retornar aqui por exemplo, essa quantidade de energia não vai retornar aqui para a mesma quantidade inicial no produtor, certo? Vai retornar bem menos do que inicialmente nessa cadeia alimentar. Por isso que classifica-se como um ciclo acíclico. Na verdade, uma sequência, um fluxo acíclico. Beleza? Gente, falando agora, só para a gente finalizar esse capítulo, essa parte aqui, falando de pirâmides ecológicas, a gente tem várias formas de representar essas cadeias alimentares. Então, nós temos, por exemplo, as pirâmides ecológicas de número, mostrando a quantidade de indivíduos que estão se relacionando dentro das cadeias alimentares. Geralmente, os consumidores ou os maiores predadores, os consumidores secundários ou terciários, são em menor número do que os demais, nos seus níveis abaixo. Mas dependendo da cadeia que a gente está se referindo, né? Porque se for, por exemplo, uma cadeia de protozoários aqui, a gente vai ter mais consumidores secundários, né? Do que ao inverso, certo? Então depende da cadeia alimentar que a gente está se referindo, para a gente determinar com quantidade, com números, para representar essa cadeia alimentar, ok? Ou essa pirâmide. Nós temos a pirâmide de biomassa, se referindo à quantidade de energia que tem dentro do ecossistema, geralmente falando em gramas por metro ou gramas por quilograma por um certo tamanho, ou uma relação de biomassa pelo peso. Tá? Então a gente tem essa representação nessas pirâmides. Então também vai variar de acordo com a cadeia alimentar. Nós temos aqui produtores com a maior produção de biomassa e os herbívoros consomem pouca dessa biomassa, tá? E os carnívoros, ou seja, os consumidores secundários nesse caso, vão consumir ainda menos dessa biomassa disponível no sistema, ou ao contrário, né? O fitoplâncton produz pouca biomassa e o zooplâncton vai produzir ainda mais, ser uma maior biomassa dentro desse ecossistema, tá? E por fim, uma pirâmide de energia. Tá? Percebam que essas pirâmides, tanto de biomassa quanto de número, elas podem ser de maneira invertida, mas uma pirâmide de energia, ela não pode ser invertida. A gente tem a sequência de energia aqui, como eu mostrei, a quantidade de energia que está disponível no sistema, aquela que é dissipada, que é perdida, e aqui vai passando para os outros níveis tróficos. Então sempre vai diminuindo, então ela não pode ser invertida, porque a gente tem essa sequência aqui, essa escadinha, tá? Dos produtores até os consumidores, beleza?
Queridos, e o último conteúdo, o último capítulo, capítulo 21, capítulo 20 para capítulo 21, estamos falando 19, 20 e 21, falar dos ciclos biogeoquímicos. Ciclo biogeoquímico, eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento aí em outras disciplinas, por exemplo, na disciplina de geografia, né? Você pode ter falado desses conteúdos, que é como essa matéria está sempre sendo reciclada no ambiente, principalmente papéis de alguns decompositores, né? E como que a gente está colocando essas matérias, esses compostos químicos no ambiente para que ele seja ciclado. Então a gente vai ter vários aspectos biológicos, físicos e químicos, estando responsáveis por ciclar esses nutrientes. Então vamos falar sobre alguns ciclos, como por exemplo o ciclo da água. A gente sabe muito bem como acontece esse ciclo, né? A água está lá no seu estado líquido, ela passa por evaporação até chegar na atmosfera, passar pela condensação e a precipitação, retornando ao estado líquido, tá? E realimentando esses corpos de água aí, superficiais ou até subterrâneos, como os lençóis freáticos, enfim. A gente pode ter dois tipos de ciclo da água, o ciclo curto ou ciclo longo. Esse ciclo longo vai ser a evaporação, né, o ciclo curto da água vai ser a evaporação e que ela é mais rápido, tá? E o ciclo longo vai ser aquele ciclo mais demorado, mais lento, que é por meio da transpiração, que ela vai liberar por meio pelo metabolismo dos indivíduos, pela nossa transpiração, por exemplo, como é que a gente, no nosso processo metabólico de respiração, a gente também vai liberar água. Então tem essas diferençazinhas de ciclo curto e ciclo longo da água, mas os dois vai contribuir para a ciclagem desse nutriente, desse componente aí no ambiente, ok? Temos o ciclo do carbono, que é basicamente a disponibilidade de carbono na atmosfera. Então a gente tem aí o carbono sendo liberado principalmente na forma de CO2 por meio da nossa expiração, tá? Na respiração dos vários indivíduos. Nós temos liberação também do gás carbônico por meio da atividade industrial, queima de combustíveis fósseis, enfim, ou também resultantes da decomposição de indivíduos, vai liberar também gás carbônico resultante do metabolismo de algumas bactérias que vão realizar essa respiração aeróbica, beleza? Mas o gás carbônico também é utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese, então a gente tem essa ciclagem de nutrientes aí na natureza, beleza? Ciclo do oxigênio também é parecido, ok? A gente tem a liberação do oxigênio pelas plantas no processo fotossintético e a utilização desse oxigênio na nossa respiração, na respiração dos animais e dos respiradores aeróbicos de maneira geral. A gente tem essa participação aqui, essa ciclagem do oxigênio, que ela também vai estar relacionado com a ciclagem no ciclo da água, porque na água também tem oxigênio, então o oxigênio vai estar sendo ciclado pela água. Beleza? E por fim, o ciclo do nitrogênio. A gente sabe que existe também o nitrogênio. O nitrogênio é o composto de maior abundância na nossa atmosfera. Cerca de 78% a atmosfera é composta de nitrogênio. Então esse nitrogênio é muito importante porque é ele que vai compor os grupamentos amina dos aminoácidos que vai formar proteínas. Beleza? Então nitrogênio é sempre importante estar disponível no ambiente. Então, ele precisa ser ciclado também. Vai existir várias bactérias, vários micro-organismos que vão fazer essa ciclagem, essa absorção do nitrogênio atmosférico, sua transformação por meio de reações químicas, que vocês já viram essas reações aqui, de nitrificação, desnitrificação, amonização, enfim, várias reações aí de transformações de compostos nitrogenados, tá? Então a gente vê aí essa ciclagem do nitrogênio, é fixado na atmosfera por meio de bactérias, como por exemplo as nitrosomonas, isso mesmo, nitrosomonas, ó, lembrei aqui, nitrobacters também fazem esse processo de fixação de nitrogênio e transformação. Esse nitrogênio vai estar disponível principalmente para as raízes das plantas, tá? Compondo aqui as estruturas desses organismos, tá, na sua composição proteica. Enfim, a gente tem compostos nitrogenados sendo liberados pelas excretas também, e
as bactérias vão fazer essas transformações e liberar no ambiente para ser utilizada de outras formas, beleza? Então, gente, basicamente é isso, esses 3 capítulos. Então, deem uma lida, são capítulos relativamente curtos, esses conteúdos também são relativamente simples, tá? Então, fica ligado aí, eu sei que foi muita coisa, muito conteúdo, mas você pode fazer de pouquinho em pouquinho para ir aí relembrando e fixando esse conteúdo aí, tudo certo? Então nós ficamos por aqui, deixo aí para vocês todas as nossas atividades, a gente se encontra no nosso Tira Dúvida, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!